Quando ganha e começa a jogar razoavelmente bem, Vitória evoluiu muito nos dois últimos jogos, né? Mostra realmente um caminho, como você vai ver o Carpini falando na coletiva. É muito bom, gente. É muito bom para quem faz trabalho do YouTube, é muito bom para o clube, para os jogadores, é muito bom para os torcedores. Isso gera um clima muito agradável no nosso meio e que permaneça isso por mais rodadas, tá certo? Vamos nessa, coletiva do Carpini, coletiva do técnico do Vitória, 17 minutos aí falando do jogo de hoje, né? Do que aconteceu no jogo de ontem. E é isso. Depois você deixa aí sua opinião e seu comentário, tá certo? Deixa o like também no vídeo, se puder. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no Resenha do Leão, porque todos os dias tem vídeos, noticiário completo, conteúdos, tudo falando do Esporte Clube Vitória. Tamo junto. Boa noite, Carpini. Dar os parabéns para você. O time hoje estava aguerrido, o time lutou, o time competitivo, como você disse. E parece que dessa vez o time está dentro daquele sistema que a gente fala da sua identidade. Aquela que a gente viu no ano passado, fazendo boas partidas, não se limitando a perder por qualquer coisa, lutando até a última bola. E um pouco mais solto, mais confiante também. O que aconteceu nesse período para ter tantas mudanças no Vitória? Mudanças positivas, claro. Bom, boa noite. Eu acho que a palavra que resume a vitória de hoje é superação, né? A gente praticamente não treinou, a gente vem de uma sequência muito maçante. Hoje, em vários momentos do jogo, nós sentimos muito o aspecto físico, e o torcedor foi fundamental e fez total diferença. Esse espírito de entrega nunca vai faltar no Vitória. Em alguns momentos, quando isso não aconteceu ou não acontecer, não é má vontade dos atletas, esses caras trabalham muito, e nem da nossa parte. A gente vem numa sequência dura, a viagem para a Argentina, o jogo em Belo Horizonte, que foi muito difícil e muito desgastante, e é o nível de Série A e nível de Sul-Americana, e a gente chegar na segunda-feira praticamente à noite, ontem já era a véspera do jogo de hoje, e praticamente para o campo sem treino. Realmente é uma superação dos atletas, então acho que é uma vitória da superação, de uma equipe que está se encontrando, né? A gente, como eu falo muito para os atletas, a gente sabe o caminho, nós sabemos onde nós queremos chegar ao final dessa temporada, onde nós estamos, onde nós nos encontramos nesse momento, e a gente sabe que no decorrer dessa caminhada vão acontecer tropeços, derrotas, vitórias, deslizes, mas quando você tem uma direção, você rapidamente volta para o seu alvo, né? Então eu acho que hoje foi o reflexo do que é a equipe do Vitória, do quanto esses caras trabalham. Fico muito feliz de mais uma vez eles poderem competir dessa maneira e vencer um adversário de Libertadores, depois de um jogo como foi o de domingo, depois de uma viagem como foi a da Argentina. Boa noite, professor. Mais do que os 3 pontos, vocês encerram uma sequência de 7 jogos sem vencer, vocês vencem a primeira na Série A. Para você, para o Thiago Carpini, o que representa essa vitória de hoje? Dá uma aliviada, uma respirada para dar uma continuidade nessa temporada? Olha, a minha preocupação era, claro que pontuar, né? A gente sempre busca representar o nosso torcedor dentro de campo, e a gente sabe a insatisfação de todos, inclusive a nossa, quando isso não acontece. A minha preocupação com os 3 pontos também era mais que isso não causasse mais ansiedade e mais instabilidade na hora que nós precisávamos ser frios dentro das partidas. E querendo ou não, quando o resultado não vem, e a gente tende a entender que o resultado ele está atrelado a talvez um insucesso coletivo, que nada mais presta, que ninguém mais é bom e que está tudo errado porque nós não vencemos, isso gera uma instabilidade. Então a gente precisa ser frio, ter calma, ter sabedoria, ter inteligência. Eu acho que esse grupo soube absorver e assimilar tudo que nós consumimos de coisas ruins, e faz parte, é a nossa profissão, nós somos vidraça, e também nós vencemos hoje e não está tudo certo, né? Tivemos momentos, erros, voltar para o segundo tempo e tomar gol com 3 minutos, a gente sabe que isso não pode acontecer numa Série A, mas graças a Deus a gente foi eficiente e maduro o suficiente para buscar a vitória. Então é valorizar o empenho dos atletas, a luta, a dedicação, e entender que nós temos um caminho, né? E essa vitória, sem dúvida, ela dá uma leveza para o ambiente, né? Um ambiente que já é muito bom, um ambiente que já é muito favorável, ao contrário do que se noticia quando a vitória não vem. Aqui não tem ambiente ruim, aqui é ter um ambiente
muito de verdade. Se não fosse com 7 jogos sem perder, a gente não correria assim, não faria 2 jogos como nós fizemos fora de casa, se a gente não fosse muito blindado, muito fechado, e se não existisse aqui muito trabalho e respeito. Carpini, boa noite. Foi uma grande vitória, uma vitória que fez os 15 mil rubro-negros aqui vibrarem muito. E um jogador me chamou muita atenção, um jogador que eu sou muito crítico, pelo menos das últimas atuações, o Jamerson. Foi muito bem hoje, fez uma partida defensiva excelente, ofensivamente, nem se fala, deu uma bela assistência para gol. Queria que você falasse da atuação individual desse atleta e do seu substituto imediato, o Hugo, que não tem sido relacionado. Há algum motivo a mais? Não, opção porque eu não posso em determinados momentos ter 4 laterais no banco, aliás, 4 laterais na relação, 2 no banco e 2 participando. E o Jamerson, a gente espera isso dele, como a gente espera uma evolução como tem sido do próprio Zé Marcos, sequência de bons jogos, e no início também a gente sabe que a gente pega um pouquinho pesado e é natural. O atleta, quando ele chega num outro projeto, um outro contexto, é uma outra região, é uma outra adaptação, é um entendimento diferente. E por mais que nós tivemos um início de campeonato estadual onde a gente usou para experimentar muitas coisas, a gente sabe que é uma mudança muito grande hoje na equipe do Vitória do que foi de 24. A gente tem os comportamentos, a gente tem as ideias, mas se você pegar a equipe que jogou hoje, a gente tinha o Arcanjo, a linha defensiva toda diferente. Baralhas diferente, Mateuzinho, Mosquito e Janderson. Ou seja, mais de 60%, 70% da equipe alterada, modificada, e a gente quer os mesmos resultados sem treino e imediatamente. E quando isso acontece, o Jamerson não é bom. Então a gente tem que ter cuidado, paciência. Isso não cabe a vocês, não, cabe a nós, é o nosso trabalho. Vocês têm o direito, porque não foi bem, ele sabe, ele assimilou a nossa cobrança, assimilou a crítica, assim como eu assimilo as minhas críticas, as minhas evoluções que eu preciso melhorar. E seguiu melhorando. Já foi assim no jogo do Atlético Mineiro, né? Fez uma grande partida e hoje, firmando ainda mais, por precaução nós tiramos e sentiu embolar um pouquinho o músculo posterior da coxa por uma sequência de jogos e de viagem, e tivemos que não correr riscos, então isso faz parte do processo também, mas eu fico muito feliz com a evolução dele, com a evolução do Mosquito jogando do lado contrário, que é uma briga que eu tenho com o Mosquito há uns dois meses pelo menos, pedindo para que ele faça os dois lados, que eu achei importante o atacante fazer isso. Evolução do Zé, do Lucas Alter, se entendendo cada vez melhor, o Arcanjo fazendo mais uma grande partida, o Jamerson, e para mim a gente está começando a virar um time, né? As entradas, um dia joga o William, um dia joga o Ronald, um dia joga o Claudinho, um dia joga o Raul, esse é o Vitória, e a gente torcendo e buscando a melhora ali um pelo outro, isso me deixa muito contente e mostra que a gente está muito, muito próximo das coisas começarem a acontecer. Claro que muita coisa a melhorar e evoluir. Carpini, boa noite. Eu estava perguntando a Mateuzinho sobre algumas semelhanças de situações em relação ao ano passado, que você jogaram contra o Cuiabá e você chegou e disse aqui, não, contra o Cuiabá foi um excelente jogo, que não tomamos gols e dali em diante deu uma virada. Esse jogo contra o Defensa e Justiça, também você pode fazer uma comparação em algum ponto de não ter tomado gol, mesmo o time não ter sido o que esperava-se diante do Defensa e Justiça, em um outro ponto. Você acha que o que o Vitória está fazendo agora, o simples, lhe dá uma garantia para você começar a formular o time diferente, deixar um pouquinho aquele lado de avançar muito alguns conceitos seus que você tem de futebol e voltar um pouquinho lá assim, ó, peraí, não deu certo isso aqui, vou voltar e vou começar, não da estaca 0, mas vou dizer da estaca 1? Sim, sem dúvida o Defensa e Justiça foi um jogo que pode ter sido sim um divisor de águas, como foi o Cuiabá ano passado. Jogar na Argentina, vocês sabem a dificuldade que é o futebol sul-americano, muito competitivo, uma equipe muito forte, né? E a gente sabia da dificuldade que seria. Tivemos em alguns momentos possibilidades de até vencer a partida, mas o controle emocional, o controle de jogo em determinados momentos e a competitividade e não sofrer gols foi muito importante. E a sequência disso para mim também foi muito importante. Enfrentar um Atlético Mineiro com um elenco tão recheado no Mineirão e sair na frente por 2 vezes, tomar um empate, assimilar o golpe e buscar o segundo gol, tomar o empate, mesmo assim valorizar o ponto conquistado. Isso vai mostrando essa maturidade coletiva, como foi hoje, né? A gente tomou o gol com 3 minutos do segundo tempo, a gente sabe que isso não pode acontecer, são ajustes que a gente precisa melhorar, mas a equipe assimilou, teve maturidade, foi buscar a vitória
e teve outras oportunidades até antes do gol com o Mateuzinho, com, né, um número maior de finalizações, que é uma coisa também que a gente vem buscando melhorar e tem conseguido, graças ao empenho dos atletas. E assim, eu acho que na verdade não é só a maneira de jogar. Eu concordo que em alguns momentos, né, no início da temporada, até o próprio Juventude, nós, né, tentamos situações diferentes, uma marcação mais alta, e em alguns momentos funcionou, em outras não, mas eu acho que mais do que isso é o comportamento individual, né, a nossa identidade, o nosso DNA, o caminho que nós encontramos no ano passado. Esses atletas novos que chegaram precisavam entender que nós somos um time competitivo. Eu falo muito com eles, nós somos um time de operário. Aqui a gente precisa correr mais, a gente precisa fazer mais força, a gente precisa competir mais para a gente poder igualar em alguns momentos. E quando a gente igualar nesses momentos e à medida que as vitórias forem acontecendo, a gente vai deixando as coisas mais leves e naturalmente tudo vai fluir melhor, inclusive a capacidade individual de cada um deles. Carpini, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao estilo, a como o Vitória jogou, né? O Vitória jogou contra o Atlético Mineiro, chamando mais o adversário para o seu campo defensivo e saindo mais no contra-ataque. Hoje, contra o Fortaleza, a mesma coisa. Chamou o adversário mais para o seu campo e saiu mais no contra-ataque e conseguiu fazer o primeiro gol. E na segunda etapa, depois do gol sofrido, eu percebi o Fortaleza dominando mais as ações no meio-campo e até o momento em que você colocou ali 4 homens no meio-campo. É mais ou menos essa a ideia de jogo que o Carpini quer para o futuro do Vitória, jogar mais no erro do adversário e com mais homens no meio-campo, ou você vai jogar jogo a jogo a depender do adversário? Eu acho que assim, não é jogar no erro, é induzir o adversário ao erro. É você ter os gatilhos da pressão, saber onde você pressiona, onde a gente vai, qual zagueiro, qual perna que a gente vai tirar, são esses detalhes. Não é só o erro do adversário, mesmo porque na Série A erra-se muito pouco. Se você não induziu o erro não acontece. E quando você erra, às vezes te custa a vitória. E essa situação de ter aumentado um pouco esse homem de meio campo, né, em alguns momentos, a gente poderia estar aqui hoje se a vitória não acontece sendo questionado quando eu tiro o Mosquito e coloco o Ronald e não um outro atacante dentro de casa, mas foi justamente porque ele empurrava o Paul muito próximo do Luthiero na última linha, e quando o Baralhas saltava no Rosseto, o Paul vinha flutuar no espaço que o Baralhas deixava. Então isso criou muita dificuldade para nós até a gente conseguir durante o jogo ajustar isso. É uma equipe de Libertadores, é uma equipe de muita capacidade, então acho que a percepção depois que a gente fez a mudança, a entrada bem do Ronald, o Baralhas, todos eles cumprindo aquilo que era determinado, a gente conseguiu neutralizar e dominar de novo, ou de repente trocar em alguns momentos do jogo as ações, né, de tomar mais a iniciativa. Eu acho que a identidade do Vitória é essa, de competir, de induzir ao erro, de ser mais eficiente nas bolas que a gente conseguir criar em situações de fazer o gol. Acho que é um caminho a ser trilhado, e eu falo, quando a gente enfrenta os adversários algumas vezes, e acho que nos últimos 4 ou 5 meses nós enfrentamos o Fortaleza pelo menos 3 vezes. O último jogo da reta final aqui ano passado, pela Copa do Nordeste agora, e aí a gente acaba tendo bastante conhecimento dos movimentos do adversário, né? Então isso facilita a estratégia mesmo sem treino para a partida de hoje. Enfrentamos uma grande equipe, de um grande treinador, mais uma vez uma equipe de Libertadores. Boa noite, Carpini. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Hoje o William Oliveira ficou no banco, você até citou um rodízio, falando de Ronald, de Ricardo Hiller, do próprio PP também. Queria saber, na sua leitura, o que o Vitória ganha quando o William Oliveira vai para o banco e entra Ronald. Queria saber também se você considera o PP ali, essa posição de segundo volante ao lado do Baralhas. Como é que você faz essa leitura do meio campo do Vitória e das opções? Eu nem encaro mais como um rodízio, né? Eu acho que são as opções que a gente tem dentro de cada jogo. O PP é um cara que consegue controlar mais o jogo, reter a bola com a qualidade que ele tem, e circular, e ele consegue desafogar a equipe com essa capacidade técnica. O Ronald é um cara, como no jogo de hoje pedia, um cara que consegue arrastar mais, tirar o time de trás com a bola dominada. Ele tem força, tem essa característica, então a gente conseguiu no jogo de hoje usar isso. Em contrapartida, a gente, quando precisa de um jogo mais posicional, o William é um cara que tem um entendimento melhor junto com o Hiller dessa ocupação de espaço, coisa que o Ronald está evoluindo, e o PP já está entendendo aquilo que a gente quer. Então a gente ganha muitas opções para a nossa sequência. Acho que isso que é o mais importante, independente de quem jogue. O Vitória precisa representar bem, né, o nosso projeto, o nosso torcedor, a nossa instituição.
Boa noite, Carpini. Alguns jogos atrás, o torcedor ele tinha dificuldade em dizer quais eram os 11 iniciais do Vitória, né? Porque você mudava muito o time por motivos que você já explicou a coletiva atrás. Pela segunda vez, o Vitória praticamente repete, né, a sua escalação, fazendo, claro, algumas alterações ali pontuais. Aí o torcedor pode esperar essa escalação para o decorrer da temporada. E sobre o Eric, qual a importância do Eric nesse jogo de transição rápida desses últimos 2 jogos, né? Porque antes o Vitória era um time que fazia, vamos dizer assim, propunha mais o jogo. Hoje o Vitória é um time mais de transição rápida. Qual a importância de Eric para esse estilo rápido de jogo? É um cara de velocidade, consegue sustentar a bola, tem a facilidade de jogar em cima da linha e flutuar de fora para dentro. Eu acho que em momentos do jogo você varia, né? Em momentos você está um pouco mais reativo, em outros momentos você acaba propondo um pouco mais, principalmente quando você entra no campo do adversário, sai dessa primeira pressão. Então a gente tem que estar bem organizado em todos os comportamentos do jogo. Quando a gente tem a bola, quando não tem a bola, primeira fase, segunda fase, enfim, coisas que... Eu nem gosto de usar muito esses termos, que parece muito estudioso, não é isso, mas é que passando um pouco daquilo que a gente pensa e traça para o nosso dia a dia em cima de cada adversário, de cada jogo e de cada momento. Carpini, boa noite, aqui Lincoln Oriage, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você contasse um pouco da jogada ensaiada ali de escanteio, né? Eu não sei se você acabou falando sobre isso, chega no decorrer da coletiva. Saiu um gol contra o Atlético, um gol agora também contra o Fortaleza, de um escanteio curto. Eu queria que você comentasse essa jogada ensaiada, como é que você tem trabalhado essas jogadas. A gente tem bons batedores, né? O Mateuzinho ultimamente não tem batido muito por conta do problema que ele teve justamente no adutor, então a gente acaba tentando cuidar um pouco mais dele nesse aspecto. O Eric, o próprio Rato, o Claudinho, o Raul, quando está em campo também, faz essa bola. E a gente começou a observar que o nosso aproveitamento de encostar na bola, de atacar na bola, de pelo menos competir essa bola ofensiva não era tão alto. Então a gente começou a tentar criar algumas alternativas de mexer na bola. Ora com 2, ora com um cara saindo de dentro, ora fazendo como a gente faz com o terceiro. E no jogo de Belo Horizonte encaixou bem, hoje também, né? Inclusive. Então acho que é uma alternativa boa. Então dentro do jogo a gente consegue ter essa variação, né? Ora pé aberto, ora pé fechado, ora fazendo uma jogada mais curta, tentando mexer um pouco na área do adversário. Eu acho que a gente precisa criar alternativas para poder ser mais eficiente nesse quesito. Entrevista encerrada.